E aí, pessoal, tudo bem? Eu vou fazer basicamente a gravação da mesma coisa que a gente viu no workshop, só que de uma forma bem mais direcionada para o trainee, tá bom? Vai ser basicamente a mesma coisa, mas eu espero que consiga ajudar vocês também, né? Passando o check-in, minha apresentação, projetos que eu fiz. E a primeira coisa, né, que a gente costuma realizar no desenvolvimento de projetos aqui na EJEC é o estudo de viabilidade. Tanto a parte legislativa, onde a gente vai analisar, né, onde está o nosso terreno aqui no zoneamento urbano de Maceió, caso seja de outra cidade, procurar também o código de obras de lá. E com base nesse zoneamento, procurar no nosso código de obras quais são as restrições, né? Questão de recuo, taxa de ocupação do lote, coeficiente de aproveitamento, por aí vai, ok? Em relação a estudo de viabilidade dimensional, é basicamente saber se aquilo que o cliente pediu cabe dentro daquele terreno, né? O plano de necessidades dele, a dimensão do quarto, a dimensão da cozinha, se quer uma varanda, uma piscina, todas essas coisas precisam caber dentro do terreno que ele tem disponível. O terreno que vocês têm aí no treininho, eu acho que é bem grande, eu não tenho certeza se todos são assim, mas alguns que eu vi são, e talvez vocês não tenham essa dificuldade. Dando seguimento, né, a gente realiza as análises das condições locais. E aí a gente leva em consideração o terreno, se ele é plano, se ele é acidentado, o tipo de solo. Acredito que também para todos os terrenos do trainee, a gente tem. Deixa eu tirar aqui o zap. A gente tem um terreno plano e considera isso mais simplificado para facilitar a experiência de vocês. Em relação ao estudo de insolação e ventilação, a gente tem a carta solar e a rosa dos ventos da cidade de Maceió, que a gente usa com base para decidir algumas coisas do nosso projeto. Em relação ao entorno imediato, é basicamente saber onde é que está a rua, né, para qual fachada está a rua, como são os terrenos vizinhos, se eles são ocupados, se são prédios ao lado ou o que são, porque isso vai influenciar também nas nossas decisões projetuais, em questão de abertura de janela, etc. Né? Aqui a gente tem a carta solar de Maceió, e aqui a rosa dos ventos com a indicação da direção e sentido dos ventos predominantes de acordo com as épocas do ano, ok? Então, isso vai servir de ajuda para vocês e isso a gente consegue fazer lá no Revit também, a gente vai aprender. Em seguida, a gente faz o estudo bioclimático. Esse estudo bioclimático ele serve para a gente mapear, né, a partir da insolação e ventilação, quais são as estratégias que a gente vai utilizar para aquele nosso projeto. Então, a gente vê, por exemplo, algo bem parecido com isso aqui e isso aqui no Revit, para a gente ver, né, poxa, onde é que eu vou colocar o banheiro? O banheiro é uma área molhada, ele fica úmido, então é interessante que no período do inverno ele esteja onde o sol bate, ok? Então aqui, ó, por exemplo, 22 de junho é interessante que ele esteja mais ou menos por aqui nessa região, porque o sol vai bater aqui e vai evitar a proliferação de fungos e outros malefícios que pode ter caso ambientes molhados no período de chuva aqui em Maceió não recebam insolação. Da mesma forma, a gente não quer que um ambiente de longa permanência, como a sala, fique num espaço que fique aqui, ó, poxa, no sol da tarde, numa região do nosso terreno onde o vento também não chega. Então ele precisa ser confortável e esse estudo vai nos indicar onde é que a gente vai colocar os cômodos nos nossos layouts, ok? Dando continuidade, eu trouxe aqui no workshop para que a gente simulasse que ia trabalhar aqui nesse terreno, né, no conjunto Carajás, na serraria, por aí vai. E eu trouxe ele aqui no meu Google Maps. Então eu sei que a localização do meu terreno é essa, né? E eu fui, depois que eu encontrei, eu fui lá naquele zoneamento. Lembra de zoneamento? Esse daqui, ó. Eu fui aqui procurar onde era que esse terreno estava. E ele estava mais ou menos por aqui, ó, na zona de expansão 2. Eu vou dar um zoom aqui para a gente conseguir enxergar, ó. Repare bem onde ele está por aqui. Tá vendo? Ó? Tem esse trapéziozinho aqui. Encontrei meu terreno. Beleza? E aí, depois que eu fiz isso, pessoal, eu fui lá no meu arquivo do código de obras, dei um Ctrl F, tá até marcadinho aqui, e digitei ZE2.
tá vendo? Para encontrar com mais facilidade. E fui até essa tabelinha aqui. E aí nessa tabela ele me diz, né, poxa, para um terreno de uso residencial do tipo 1, que tem essa definição aqui, eu preciso ter uma taxa de ocupação máxima do meu terreno de 60%. Então, se o meu terreno tem 100 metros quadrados, eu só posso ocupar 60 metros quadrados, ok? Eu só posso também realizar até 2 pavimentos nele, certo? O recuo frontal ele tem que ser de 3 metros de afastamento do limite do lote e os recursos laterais de fundo 1,5 m, tá? O meu coeficiente de aproveitamento do terreno é de 1,2. Isso significa que, mesmo que eu ocupe 60 metros quadrados do meu pavimento térreo e eu queira construir em cima, né, um segundo pavimento, a soma das duas áreas construídas não pode passar do dimensionamento do meu terreno, que é 100 metros quadrados, vezes esse coeficiente de aproveitamento aqui. Então, digamos que eu ocupe esses 60% no térreo, que seria 60 metros quadrados, eu posso ocupar também 60 metros no pavimento superior. No entanto, se esse valorzinho aqui fosse, por exemplo, o coeficiente de 1, eu não conseguiria ocupar 60 metros quadrados nos dois pavimentos, entendeu? Eu espero que sim, mas qualquer dúvida podem falar. E precisa de um espaço para garagem, é isso que ele pede, tá? E aí a gente vai agora para a prática. Eu trouxe um caso de um cliente que mandou aqui uma planta para a gente, e a gente trabalhou essa planta aqui no workshop, tentando executar esse mesmo layout que ele passou para a gente e avaliar se essas medidas eram suficientes ou não. E a resposta era não, então no workshop a gente tentou trabalhar, né, a correção desse dimensionamento, mas isso não vai ser necessário nessa gravação, até para que seja mais pragmático, tá bom? E aí eu trouxe aqui algumas medidas, como tamanho do terreno e tudo mais. Mas a gente vai parar por aqui, porque a gente vai agora para a prática, para o passo a passo no próprio Revit. Uma coisa que eu queria dizer é que essa apostila está disponível no hiperlink lá aliás, no link da bio da aqui no Insta, e ela tem o passo a passo de todos os comandos que a gente vai realizar aqui, ok? Onde clicar, para que serve, quais são os atalhos, tá bom? Eu vou encerrar esse vídeo por aqui e no próximo a gente já inicia lá no Revit.